Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à aula do terceiro bimestre. Hoje nós vamos começar os estudos no capítulo 6, na página 166. Vamos tratar sobre o tema em que a Europa e a América se encontram. Então, embora no bimestre passado nós tenhamos falado, estudado, lido sobre as grandes navegações, sobre qual era o interesse dos europeus em encontrar novas terras, novas rotas comerciais, entre outros detalhes, agora, mais especificamente, nós vamos estudar como se deu esse contato dos europeus aqui no continente americano e também em outras colônias, tá? Vamos fazer aí algumas revisões do conteúdo do segundo bimestre para a gente entender agora o conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então, pensando ter chegado às Índias por um novo caminho, os navegantes europeus desembarcaram em terras até então desconhecidas para eles. Haviam chegado ao continente americano. Desde o final do século XV, esse território foi sendo desvendado, mas não era suficiente desbravar as novas terras. Seria inevitável ter contato com a cultura milenar e grandiosa dos povos que habitavam o vasto continente americano. Bom, eles suspeitavam então que havia aqui, mas como a gente vai observar até a última imagem, não havia América quando a gente observava o mapa mundi europeu. Havia só o norte da África, parte da Ásia, mas a América realmente não constava no mapa. Eu acredito que eu já até mostrei esse planisfério em outra videoaula. Esse monumento que a gente está observando aqui é o Monumento aos Descobrimentos, também chamado de Monumento aos Navegantes, que foi inaugurado em 1960 em Lisboa, em Portugal. Eu não sei se a imagem está muito boa, mas vocês podem verificar lá na página 169 do capítulo 6, que vocês conseguem observar melhor os detalhes, tá? Na forma de uma caravela, a embarcação usada pelos navegadores no século XVI para cruzar o Oceano Atlântico traz também esculturas de vários personagens importantes das conquistas marítimas portuguesas. Bom, a suspeita acerca da existência de terras a oeste do Oceano Atlântico rondava a Europa e a Ásia desde a antiguidade. Uma coleção de relatos, mitos e mesmo evidências bastante convincentes apoiam argumentos de que outros povos vindos do leste estiveram na América antes dos espanhóis e dos portugueses. Há quem afirme que os fenícios, lembrando lá dos fenícios lá da antiguidade, tá? Teriam sido os primeiros a conhecer o novo continente. As especulações dão conta de que eles se aventuraram pelo Oceano Atlântico depois de terem circunnavegado o continente africano, ou seja, tinham passado pelo continente africano e chegado até aqui, passado no entorno do litoral. Dessa forma, eles poderiam ter encontrado as correntes marítimas que saem da África, cruzam o Atlântico e aportam no Brasil. Contudo, as evidências são muito tênues. Algumas correntes de historiadores afirmam que navegadores chineses também chegaram às terras do oeste. Segundo os defensores dessa teoria, por volta do ano de 1400, uma frota de navios chineses saiu percorrendo os mares. Uma dessas embarcações teria chegado ao Brasil, aproximadamente em 1421. Bom, no ano de 2006, um colecionador chinês publicou um mapa mundi, cópia de um antigo documento da dinastia Ming, com desenho do continente americano. Seria uma evidência da exploração das terras do Novo Mundo antes da chegada dos povos ibéricos. Bom, outra teoria, a de que os vikings foram os primeiros europeus a pôr os pés em solo americano, no atual Canadá, foi, no entanto, confirmada. Em 1960, arqueólogos encontraram uma típica vila viking no litoral canadense e os testes de datação indicam que os objetos encontrados nesse sítio arqueológico foram feitos por volta do ano 1000.
No entanto, não se sabe o que aconteceu com os habitantes do vilarejo, nem tampouco há registros de contato entre eles e os povos indígenas da região. Então, existem muitas controvérsias que falam e que questionam essa teoria de que os europeus só conseguiram chegar aqui no final do século XV. Então, existem indícios históricos que mostram que outros povos teriam chegado aqui. Talvez os fenícios na antiguidade, eles eram ótimos navegantes, tá? Na lógica comercial da Europa do início da Idade Moderna, era importante que os reinos mantivessem suas balanças comerciais favoráveis. Isso significava, na prática, vender mais produtos do que era necessário comprar. Foi aquilo que a gente falou sobre o mercantilismo na última videoaula do segundo bimestre. Assim, os mercadores, com o apoio dos governos monárquicos, estavam sempre à procura de novos mercados onde pudessem encontrar produtos para comercializar. Buscavam também encontrar metais preciosos em novos territórios. Essa busca impulsionou novas aventuras marítimas, especialmente as empreitadas dos comerciantes das cidades da Península Itálica e dos reinos de Portugal e da Espanha. Mas a busca de lucro não foi a única responsável pelas longas viagens marítimas. Foram necessários muitos avanços tecnológicos e científicos para que as embarcações se tornassem mais rápidas e resistentes, para que as cartas náuticas pudessem trazer registros mais precisos dos territórios e das correntes marítimas, e para que os instrumentos de navegação fornecessem localizações mais precisas aos navegadores. Eu vou usar um exemplo aqui. Então vamos pensar, hoje a gente vive a era da exploração espacial. Então o ser humano tem equipes e equipes, universidades e instituições científicas pesquisando uma forma de conhecer os nossos astros, de visitar, enviando sondas, foguetes, criando estações espaciais, enviando satélites. Isso tudo só foi possível com a evolução da tecnologia, com a evolução da internet, da transmissão via rádio, entre outras tantas tecnologias. Nesse período, os navegadores eles estavam quase como que os nossos astronautas. Eles precisavam de novos recursos para poder explorar as terras além do mar, ok? Foi nesse contexto que espanhóis e portugueses, agora no contexto, voltando, agora esquece os astronautas, tá? Voltando ao nosso contexto das grandes navegações, que espanhóis e portugueses voltaram-se à navegação pelo Oceano Atlântico. Pouco conhecido da maioria dos europeus até o século XV. Há várias evidências de que a existência de terras a oeste não seria uma surpresa para os navegadores. Em 1492, a esquadra espanhola, liderada por Cristóvão Colombo, aportou em uma ilha da América Central. O navegador italiano Américo Vespúcio, cujo nome batizou o novo continente, também teria conhecimento dessas terras. Foi ele quem reuniu dados e informações para comprovar que se tratava de um continente e não de uma região das chamadas Índias Orientais, como se pensava. A chegada portuguesa ao Brasil tampouco foi acidental. Atualmente é bem aceita a hipótese de que os portugueses já conheciam a costa brasileira antes mesmo da chegada da frota de Cabral, em abril de 1500. Segundo um texto do navegador Duarte Pacheco Pereira, ele teria descoberto, entre aspas, o Brasil ainda em 1498, por ordem do rei português Dom Manuel. Se não podemos ter realmente certeza de qual foi o povo ou o navegador estrangeiro que chegou pela primeira vez à América, podemos ao menos afirmar que os europeus estavam em busca de novas terras para ocupar e que pretendiam enriquecer a si mesmos e aos estados que representavam. E fundamentais nesse processo histórico são as consequências dessa decisão, a quase total destruição das culturas dos povos que habitavam essa terra
havia milênios. Então, o que a gente vai observar é que a dominação europeia trouxe um apocalipse, o fim do mundo, praticamente, para as populações indígenas que viviam aqui no território das Américas. E quando eu falo território das Américas, eu não quero dizer só aqui da América do Sul, do Brasil, do Peru ou da América Central, mas também das populações da América do Norte, que são os ameríndios. Depois a Pro vai colocar um vídeo complementar que mostra a grande variedade de populações que habitavam o continente americano nessa época da descoberta. Só no Brasil, estima-se que nesse período haviam 5 milhões de índios vivendo no nosso território, todos de etnias diferentes, com traços culturais diferentes, linguagens diferentes, e tudo isso foi se perdendo devido à ambição europeia, ok? Entre os séculos XV e XVI, a Europa vivia um período de grandes mudanças, pontuado por conflitos sociais, bem como por contradições entre a visão do mundo medieval e o pensamento moderno que se instalava pouco a pouco. A organização feudal, caracterizada pelo governo descentralizado, foi substituída por um novo regime político, no qual o poder político se concentrava em torno de um rei, ou seja, o absolutismo monárquico, que falamos também no finalzinho do segundo bimestre. Com os poderosos reis vinham também os estados nacionais e suas necessidades, em especial de ouro e de prata, para financiar os exércitos reais. A burocracia do Estado, o comércio e a indústria nacional e os gastos com o luxo do rei e da corte. Além dos estados, também os comerciantes necessitavam de novas fontes de ganho. Na sociedade europeia da Idade Moderna, o comércio era a principal atividade econômica da maior parte da população. Para sobreviver, artesãos e comerciantes de grande ou pequeno porte necessitavam cada vez mais de matérias-primas, ouro, prata, mercadorias e mercados consumidores e produtores. Muitas dessas necessidades eram supridas por meio do comércio com outros continentes, sobretudo com os reinos da Ásia. Das famosas Índias, por exemplo, vinham variadas especiarias usadas na culinária, na fabricação de medicamentos ou mesmo na produção industrial. A venda desses produtos era responsável pelos lucros exorbitantes do comércio. Então aqui a Pro colocou aquele quadrinho de mais informação, onde a gente vai relembrar por que essas especiarias eram tão caras, qual a razão de se lucrar tanto com a venda dessas especiarias. Então eu indico para vocês lerem lá na página 70. Na verdade, toda essa aula que a Pro está gravando é parte dos roteiros de leitura que eu estou enviando via Binóculo e Schools. Ok. As rotas para o lucro. Então, desde a Idade Média, o mar Mediterrâneo era a principal via para o comércio europeu com o Oriente. No entanto, depois de tomar Constantinopla em 1453, os turco-otomanos passaram a dificultar a passagem das embarcações europeias pelo local, como também já vimos lá no segundo bimestre. Então, eles impediram a rota o acesso através do mar Mediterrâneo. Então, para os comerciantes da Europa, descobrir alternativas para chegar aos mercados asiáticos era uma necessidade urgente. Mas qual caminho escolher? Pelos conhecimentos geográficos que possuíam no século XV, os europeus pensaram em duas alternativas. A primeira era contornar a África, ainda que não soubesse até onde esse continente se estendia ao sul. Então, eles não sabiam até que ponto o continente africano ia em direção ao sul. A segunda opção foi navegar em direção ao oeste, proposta daqueles que acreditavam que a Terra era redonda. De qualquer modo, as duas opções obrigaram os navegadores a enfrentar trechos de mar quase desconhecidos. De maneira geral, o Oceano Atlântico era muito temido
pois os europeus não sabiam até onde o mar se estendia. Então, eles não sabiam qual era a distância até alcançar essas terras, essas possíveis terras. Apenas os trechos mais próximos do litoral europeu e da costa noroeste da África eram explorados. Acumulavam-se histórias de criaturas que viviam nas profundezas do oceano, como enormes monstros capazes de destroçar as embarcações em um só golpe, de ventos terríveis que nenhum ser humano poderia suportar, de águas violentas que poderiam desnortear o mais experiente marinheiro. Dizia-se também que as águas próximas da região do Equador poderiam ferver ou ainda que os navegadores que se aventurassem muito a oeste poderiam cair da terra, que foi aquilo que a Pro comentou. Então, se a terra era plana, segundo foi defendido por tantos e tantos anos, você ia navegar e chegar uma hora que você ia cair na borda, chegar na borda e cair num abismo, certo? Mesmo com tantos perigos reais ou imaginários, os europeus resolveram se aventurar no mar tenebroso, como chamavam o Oceano Atlântico, em busca de um novo caminho para o muito lucrativo mercado oriental. Preparar-se para uma viagem pelo mar Mediterrâneo era muito diferente de atender às exigências para as longas viagens atlânticas. Preparar-se para uma viagem pelo mar Mediterrâneo era muito diferente de atender às exigências para as longas viagens atlânticas. O Mediterrâneo era bem conhecido desde a antiguidade. Os navegadores estavam acostumados a seus segredos e a pequena extensão desse mar quase fechado permitia que a linha do horizonte estivesse sempre ao alcance dos olhos. As viagens eram curtas e, em caso de emergência, era possível atracar em um dos vários portos conhecidos. Mas as incursões pelo Oceano Atlântico podiam durar muitos meses ou vários anos. A empreitada exigia pesados investimentos para construir as embarcações, obter tripulantes e suprir os víveres necessários para abastecê-los. Então, se era uma viagem que durava talvez até anos, eu disse em alguma videoaula para vocês que a viagem entre Brasil e Portugal girava em torno de 6 a 9, 10 meses. Você precisava levar consigo comida, água, para a tripulação sobreviver a essa viagem. Além disso, a dificuldade da vida a bordo de um grande navio e os escassos pagamentos que os marinheiros menos graduados recebiam tornavam muito difícil a tarefa de encontrar tripulantes em número necessário para as longas viagens até o Oriente. As expedições que buscavam uma nova rota para as Índias enfrentavam ainda as intempéries e as guerras com povos dos locais onde atracavam ao longo da viagem. Todos esses entraves custavam a vida de muitos navegantes antes que um caminho para os mercados do Oriente finalmente fosse encontrado. Quando, no entanto, a frota de Vasco da Gama, como veremos a seguir, conseguiu finalmente alcançar as Índias e obteve na volta a Portugal lucros astronômicos com a venda de produtos, as vantagens desse comércio superaram quaisquer desafios e dificuldades. Estava assim estabelecida a chamada Carreira da Índia, uma rota comercial que contava com pelo menos uma viagem anual de Lisboa a Goa e garantia muito dinheiro aos mercadores envolvidos. Então agora temos uma discussão sobre se o mundo era redondo ou não, o que houve nesse debate, tá? Portugal e Espanha estavam em constante disputa para descobrir primeiro uma nova rota para chegar às Índias. Foram muitas as expedições portuguesas e espanholas que exploraram a costa africana, trechos do Oceano Atlântico e os mares mais ao norte em busca de uma passagem para o Oriente. Uma proposta mais ousada para essa nova rota tão esperada foi apresentada por Cristóvão Colombo aos reis da Espanha. Ele navegaria para o oeste, pelo Oceano Atlântico e contornaria o planeta até chegar às Índias. Para apoiar sua teoria, Colombo baseou-se em estudos feitos desde a antiguidade
que davam conta da forma esférica da Terra. Em parte ele tinha razão, mas sabemos que não conseguiu descobrir a rota marítima para o Oriente. Em 1492, encontrou no meio do caminho a América. 5 anos depois, em 1497, partiu de Portugal uma grande esquadra comandada por Vasco da Gama. A ideia era contornar o continente africano para chegar ao Oriente. Para isso, valia-se da crença de que o mar não acabaria de repente e nem ferveria nas áreas mais quentes do planeta. Essa viagem foi finalmente bem sucedida. Embora a comitiva portuguesa tenha sido quase dizimada pelos confrontos armados com povos da África, pela fome, pelas doenças e pelos naufrágios, menos de um quarto dos tripulantes sobreviveu a essa viagem. Os portugueses conseguiram estabelecer contato com mercadores indianos e instalar postos e feitorias ao longo da costa africana. Além dos objetivos comerciais, essa corrida marítima entre Portugal e Espanha foi responsável por apresentar novos mundos aos europeus. Bom, eu vou encerrar a aula por aqui. Na verdade, esse trechinho falou sobre essa questão de embasar a teoria da navegação. Essa imagem também, ela está um pouquinho fraquinha, mas vocês podem observá-la na página 177 do livro, tá? Aqui no centro a gente tem o mapa do que eles tinham da África, mas vamos imaginar que eles só conheciam a África até aqui mais ou menos, ok? Nesse período. Então Vasco da Gama sai aqui da região de Portugal e quer contornar o continente africano, assim como eu estou fazendo aqui com o mouse, tá? Para chegar às Índias e chegar, na verdade, no continente asiático. Colombo queria dar a volta, mas, como já expliquei em outra aula, quando falamos das grandes navegações, o que o navegador italiano fez foi tentar circular por aqui para sair do outro lado do mundo, mas o continente americano estava aqui no meio do caminho, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre a chegada da América e os primeiros contatos com essa América indígena. Como foram esses primeiros encontros, ok? Por favor, acompanhem as aulas, vejam os vídeos complementares. Qualquer dúvida, entre em contato com a Pro pelo Binóculos ou pelo chat do Schools, ok? Abraços, tchau, tchau!